Mas para começar os trabalhos hoje, vamos acompanhar um vídeo, tá? Que vai introduzir, vamos dizer assim, o assunto que eu quero conversar primeiramente com vocês, tá? Esse vídeo aí é um vídeo do nosso excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro ao lado de um dos militares, figurões responsáveis por sustentar esse governo, e eu diria até mais, responsáveis por guiar as ações de Jair Bolsonaro, porque eu partilho da interpretação de que não é Bolsonaro que está manipulando os militares, ao contrário, o capitão obedece aos generais. E os generais se utilizaram de Jair Bolsonaro para retomar o controle do executivo e retomar o protagonismo político, algo que historicamente sempre esteve ligado aos nossos militares. Então vamos ouvir o que o Jair Bolsonaro falou nessa live para dar a linha para o comentário que eu quero fazer aqui para vocês. Convidaram as Forças Armadas, repito, as Forças Armadas não vão fazer o papel de chancelar apenas o processo eleitoral, participar como espectadores do mesmo, não vão fazer isso. As Forças Armadas não estão se metendo no processo eleitoral, elas foram convidadas e as Forças Armadas são bastante zelosas. Eu entendo que o TSE, salvo o melhor juízo, deve agradecer às Forças Armadas e tomar as providências. Eu adianto também aqui, primeira mão, tive com o presidente do partido, o PL, há poucos dias, e como está na legislação eleitoral, nós contrataremos uma empresa para fazer auditoria nas eleições. Agora deixo claro, até adianto para o TSE, essa auditoria não vai ser feita após as eleições. Uma vez ela contratada, a empresa já começa a trabalhar. Antes das eleições, ela pode daqui a 30, 40 dias chegar à conclusão do quê? Que dado a documentação que tem na mão, dado o que já foi feito até o momento, para melhor termos umas eleições livres de qualquer suspeita de ingerência externa. Ela pode falar que é impossível auditar e não aceitar fazer o trabalho. Olha que ponto nós vamos chegar. As eleições têm que ser realizadas sem qualquer sombra de dúvida. Afinal de contas, é um momento para o TSE, com toda certeza, né, mostrar para o mundo, através dessa empresa fazer auditoria, que nós temos o sistema mais confiável do mundo no tocante às eleições. Inclusive, vamos dar os parabéns para Bangladesh e para Butão também. São os outros dois países apenas que fazem eleições com esse sistema eleitoral. Já que as pesquisas dizem que o senhor Lula tem 40%, o Lula vai ganhar. Então quero garantir a eleição do Lula com esse processo aqui. Estão vendo? Bom, esse vídeo, moçada, circulou nessa semana, né? E ali tem muitas camadas pra gente falar. Bom, primeiro a questão da auditoria, que o Bolsonaro anunciou que o partido dele, o PL, vai contratar para as eleições. Isso é, como ele mesmo falou, uma previsão legal. Agora, o sentido prático disso é muito pequeno, a não ser inflamar a sua base mais radicalizada, no sentido de revigorar e continuar sustentando esse discurso da fraude nas eleições, do ataque às urnas eletrônicas. Ele fala sempre esse tipo de coisa, né? Ah, Bangladesh, Butão, que aliás não tem exatamente o mesmo sistema que a gente, né? Isso também é, com boa vontade, uma meia-verdade, vai. E interessante o general Heleno ali do lado. Eu não o cortei da imagem porque também é fundamental a sua participação ali. Por quê? Porque ele tá ali confirmando, balançando a cabeça, e o desenrolar dessa história é bastante interessante. Porque também nesta semana, pela primeira vez, a grande mídia circulou com uma notícia de que já é admitido nos bastidores em Brasília que uma ala dos generais ligados ao governo de Jair Bolsonaro estaria embarcando nesta aventura golpista do presidente, questionando a lisura das eleições, a eficiência das urnas. Eu não gosto muito dessa interpretação, porque para mim esse tipo de nota é plantada. Porque eu, como disse há pouco, não acredito nessa tese de que Bolsonaro está corrompendo os generais. Eu acho que o Bolsonaro é funcionário
dos generais. Isso não quer dizer que não exista possivelmente uma disputa interna entre as Forças Armadas, mas aqueles, sobretudo, que compõem os ministérios do Bolsonaro enquanto militares da reserva, não sejam os verdadeiros sustentadores de todo este projeto. Então, faz parte do jogo. Faz parte do jogo que o Bolsonaro está jogando para quê? Para manter coesa a sua base, que depende desse tipo de discurso, e também para mostrar que ele tem sim apoio desses militares. Militares, por sinal, que também essa semana voltou a circular esse dado, estão recebendo vultuosas somas desde que se aproximaram do executivo e desde que passaram a ocupar cargos, sobretudo nos ministérios. O que eu estou querendo dizer? Esses militares que sustentam esse discurso do Bolsonaro e que estão por trás da manutenção do governo esse tempo todo, estão ganhando muita grana, gente. O salário deles triplicou. Os rendimentos são vultuosos, além de todo o poder político, além do poder de manipular orçamentos, de estar eventualmente interferindo em licitações e por aí vai. Então, não se trata apenas de uma questão ideológica, também se trata de uma questão de poder e de uma questão econômica. Tudo isso vai desembocar ao longo desta semana numa situação que vai, vamos dizer assim, gerar um climão entre as nossas Forças Armadas, sobretudo os ministros militares, e o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral. Então, tem aí na imagem uma manchete também que ajuda a dar conta do que eu quero aqui comentar. Ministro pede a Fachin que retire general da comissão eleitoral. Então, há uma investida, também divulgado na imprensa essa semana, de militares contra as urnas. Isso ficou mais evidente na última semana a partir de uma reportagem que mostra que depoimentos à APF sugerem que a ABIN, comandada pelo Heleno, e também influenciada pelo grande amigo de Bolsonaro, lá o Alexandre Ramagem, fizeram interrogatórios aos órgãos responsáveis a respeito do nosso processo eleitoral. Além do Heleno, através da ABIN, também tivemos a participação do general Paulo Sérgio Nogueira, o ministro da Defesa, que quer agora alterar a composição desta comissão eleitoral que os militares ajudam a compor. Comissão essa que o general ministro quer fazer parte, segundo ele mesmo, a fim de centralizar as ações desta comissão em volta do seu ministério e da sua pessoa. O TSE diz que não é possível mais fazer essa alteração, porque, afinal de contas, o prazo já teria sido encerrado. A questão é que o clima azedou. Os militares pediram que o TSE divulgasse os questionamentos por eles feitos a respeito do processo eleitoral. Então, a gente já vinha sabendo disso, os militares vêm fazendo sugestões e interrogações a respeito do processo eleitoral, muito na linha daquilo que o Bolsonaro vem sustentando desde o primeiro dia do seu mandato. Algo que é, no mínimo, bastante curioso, uma vez que Bolsonaro se elegeu através desse sistema que, por muitas vezes, já foi testado, já foi otimizado. Há uma testagem periódica que, inclusive, permite que as urnas sejam avaliadas por pessoas de fora do processo para testar a segurança das urnas e do processo eleitoral como um todo. Apesar de termos todas essas informações que dão conta da segurança das urnas, apesar do Bolsonaro ter vencido as eleições nesse sistema, Bolsonaro segue questionando o resultado das eleições que ele venceu e já previamente questionando o resultado das próximas eleições. Como vocês puderam perceber ali no vídeo, o Bolsonaro não acredita nas pesquisas que dão conta que Lula está na frente. Então, ele acha que se as pesquisas estão sendo manipuladas, o TSE também pode estar se preparando para manipular o resultado das eleições. Claro, gente, isso é discurso.
Isso serve muito bem à base bolsonarista. O Bolsonaro está apostando, pelo menos nesse primeiro turno, em manter coesa a sua base, porque se isso acontecer, ele tem garantias de que estará no segundo turno. Nós vamos falar a respeito disso mais especificamente mais para frente, mas na visão dele é uma boa forma dele garantir a sua presença no segundo turno. E aí ele mesmo deve concluir que lá tem mais chances, né? Uma vez que, se tivermos segundo turno, ele pode entender que a maior parte da população brasileira não quer o retorno do ex-presidente Lula. Tudo isso é muito controverso, tudo isso cabe muitas interpretações. As próprias pesquisas dão diferentes resultados, tem diferentes metodologias, e no momento a gente pode ter uma ideia do que está acontecendo, mas muita água tem para passar por baixo da ponte e muita coisa deve mudar até a data das eleições para o primeiro turno. O ponto é que os militares então questionam o TSE, entram na onda bolsonarista, repetem as acusações que Bolsonaro faz a respeito das urnas e do processo eleitoral, e depois ainda exigem que o TSE divulgue aquilo que foi questionado. O TSE não atende, né, às sugestões dos militares. Basicamente, o que o TSE disse na sua resposta aos militares é o seguinte: olha, o que vocês estão sugerindo que é bom, nós já fazemos. E o restante que vocês estão sugerindo não é bom. Não é porque a gente fazer. Por exemplo, os militares vão passar pelo constrangimento, tá, de serem respondidos pelo TSE, informando que os cálculos que os militares vão apresentar para questionar as urnas são corretos. Vão afirmar que não há sala escura para escrutínio dos votos e que as nossas urnas, como de fato já foi dito várias vezes, são auditáveis. Então há um clima tenso, mas esse clima tenso serve apenas, tá, para dar mais munição para o discurso bolsonarista que segue aí no WhatsApp, no gabinete do ódio, que inclusive continua sendo investigado. Então, Bolsonaro teme ser preso no final das eleições, caso não se eleja. Teme que seus filhos sejam presos, tem muita coisa sendo investigada. E é necessário que ele vença para que ele consiga manter o poder político, que ele consiga manter a influência para que os militares continuem os resguardando os Bolsonaros da cadeia. Então ele precisa necessariamente vencer as eleições. Eu concordo que uma vitória do Lula em primeiro turno enfraquece o ímpeto golpista. Não resolve, tá, gente? Assim como também não resolve o problema do fascismo. Mas pode ser interpretado, sim, como um primeiro passo em direção a isso. O ponto é que, ao fazer todo esse questionamento, se prepara um ambiente que pode viabilizar uma ruptura institucional. Bolsonaro flerta o tempo todo com isso como cartada final. Parte dos militares que compõem o seu governo, eventualmente, também podem estar contando com isso para escapar de eventuais investigações. Além, é claro, de quererem continuar mantendo os privilégios exorbitantes dos seus super salários, como também foi divulgado na imprensa agora aqui nos últimos dias.